Inovar não é o mesmo que inventar ou empreender. Para inovar, também não basta apenas ter uma boa ideia. Para os especialistas, inovação requer resultados que se traduzem em riqueza e desenvolvimento econômico, social ou ambiental. Nos anos 80, o conceito de inovação foi adotado no mundo corporativo. E com o passar dos anos, inovação também passou a ser foco em outras áreas, inclusive na educação, onde já se ouve falar em escola inovadora, metodologias e práticas pedagógicas inovadoras. Mas afinal, o que é mesmo inovação? Olá, seja bem-vindo ao Conceito e Ação. Para responder a essas e outras questões, eu converso aqui no estúdio com Andréia Ramal, educadora, escritora e professora da PUC, e com o professor Fernando Rochinha, diretor de inovação da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. Fernando, você é diretor de inovação da COP. O que é exatamente inovação? Bom, inovação pode ser vista de diversas maneiras diferentes, mas eu acho que para simplificar a ideia é partir de conhecimento básico já desenvolvido e chegar a algum produto, seja ele na forma que ele tiver, que tem impacto. Né? Não um produto vendável ou não vendável, mas alguma coisa que tem impacto na vida das pessoas, seja econômico, seja na sua saúde, qualidade de vida e assim por diante. E esse é um grande desafio, né? Porque você começa de uma ponta de um espectro bastante básico até o final, alguma coisa que seja palpável. É mais difícil inventar ou inovar? É mais difícil inovar. Por quê? Inventar é um ato quase de inspiração e que talvez não tenha uma preocupação tamanha como se inserir num mercado tão competitivo como o nosso, seja ele econômico, seja ele financeiro ou qualquer coisa desse jeito. Então é bastante complicado, até porque nesse caminho todo a gente pode perceber que existem inúmeros interesses de natureza legítima, que são econômicos, financeiros, e aí tem proteção à ideia, tem competição, tem gente que do outro lado do mundo fazendo a mesma coisa para ganhar o seu mercado. Tudo isso gera, né, vetores que ajudam e atrapalham nesse processo inovativo. Ajudam em forma de colaboração, mas atrapalham também. E competição ao mesmo tempo, né? Essa é uma questão do mundo moderno. A gente compete e colabora com os mesmos parceiros. É um pouco diferente, distante do que a gente tinha num passado longínquo, né? Até um certo ponto a gente pode competir e colaborar. E, Andréia, na educação, inovar é mais difícil, não é? Na educação é mais difícil porque a escola foi concebida num modelo muito parecido com uma fábrica, né? Ela segue padrões muito rígidos, ela tem horários de entrada e de saída, de início e de final de cada aula, com atividades muito compartimentalizadas, num modelo em que o professor explica as coisas e os alunos anotam, repetem, tem uma prova para ver se eles aprenderam. Então, todo esse contexto gera uma certa resistência quando você chega com ideias novas, quando você pensa em mudar alguma maneira de ensinar ou de aprender. E esse é o grande desafio da escola hoje, num mundo que vive em mudanças cada vez mais rápidas, numa escola que forma crianças que provavelmente vão exercer profissões que hoje ainda não existem. Como é que a escola pode inovar cada vez mais? Entre a escola, né, entre a idade da criança escolar e o mercado de trabalho dela, tem um gap aí de tempo que hoje em dia muita coisa acontece, né? Não é como antigamente. Exatamente. E a escola precisa, na verdade, aprender a exercitar a criatividade das crianças, dos próprios professores. Criatividade se ensina, Andréia? Se aprende na escola? Acredito que a criatividade pode se aprender. Tem um teórico que estuda a criatividade, que é o Ken Robinson, que ele diz que aprender a criar é tão importante como alfabetizar hoje em dia. E aí ele mostra uma pesquisa em que as crianças, quando estão no pré-escolar, na educação infantil, elas estão com um pensamento alternativo muito alto, 90% de capacidade de criação, e quando elas terminam a escola, esse poder criativo já se reduziu a 10%, 15%. Quer dizer, a escola não só não estimulou a capacidade de criação, como ela acabou até meio que embotando essa criatividade, formando mentes muito rígidas, muito em cima de padrões, ensinadas a pensar de uma maneira muito similar. Até o uniforme, essas coisas que a gente tem na escola, meio que mostra que a escola quer formar seres iguais. E o mundo de hoje pede exatamente o diferente, né? A diversidade, capacidade de conversar com quem não pensa igual que você, de, a partir de pensamentos diferentes,
construir modelos novos. Esse é o desafio da escola. Eu acho que os professores, na formação, já deveriam ser capacitados para aprender a estimular isso nas crianças. A gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas deixa eu mostrar antes o trecho de um vídeo chamado 101 inovações que mudaram o mundo. Vamos dar uma olhada? Cada uma dessas invenções teve um incrível impacto. O documentário é de 2012. Nele, o diretor Paul Dovito faz um histórico das principais invenções da humanidade. Apresentamos 100 invenções que mudaram o mundo. Qual é a número 1? Aqui vai uma dica. Ele combina pelo menos 15 dos inventos da nossa lista, incluindo a lanterna, o cronômetro, o MP3 player, o relógio de pulso, a filmadora manual, a secretária eletrônica, o GPS e a televisão. Mais de 95 milhões serão vendidos só em 2011. E bilhões estão em circulação no mundo todo. Isso mesmo, o número 1 dos inventos que mudaram o mundo é o smartphone. O smartphone é genial porque incorpora o celular, o organizador pessoal e o computador, e os reúne num pequeno aparelho manual. Naquele pequeno aparelho que você leva no bolso, há um universo de tecnologias de comunicação, bibliotecas, de informações, uma infinidade de mapas. O smartphone, ele até iniciou uma revolução. A revolução dos aplicativos. O celular mudará a história como nenhuma outra tecnologia o fez antes. Lançados em julho de 2008, os aplicativos para celulares devem chegar a 25 bilhões de dólares em vendas até 2015. Nos Estados Unidos, esse é o valor das bilheterias de Hollywood e das vendas de videogames combinadas. O celular é a invenção suprema. Depois que você se acostuma com ele, tirá-lo alteraria totalmente a sua vida. Essa foi uma inovação que hoje em dia é quase um vício, né? Agora, Fernando, me diz uma coisa. Na COP, como é que é a inovação? Como é que vocês desenvolvem a inovação lá? Bom, a gente tem uma tradição muito longa de colaboração com setores da sociedade, que vão desde setores industriais até de organizacionais, sobretudo na área governamental. Então, isso gera colaborações que são projetos que têm começo, meio e fim. E nesse bojo há uma inserção bastante grande dos nossos alunos de pós-graduação e mais recentemente alunos de graduação também. E aí nesse momento que eles começam a se envolver com o processo de inovação, né? Então para nós é como se fosse um processo natural, a gente não se preocupa muito em estruturar coisas, ou não se preocupava até pouco tempo. Aí a gente começou a perceber que muito desse esforço, ele certamente representa ganhos, objetivos, né? A gente tem produtos, a gente tem pessoas formadas, mas muita coisa fica um pouco pelo caminho. Se a gente se coloca, tem sempre um referencial que é aquele criado pela NASA, de 9 etapas entre o conhecimento básico e o produto final, a gente se coloca ali pelo 4 e 5. Ah, mas explica melhor essas 9 etapas aí, porque olha só, novidade são referenciais, na verdade, né, em que você vai testando a maturidade daquele projeto, daquele processo, daquele produto e dizer, olha, você está pronto para ir para o mercado, você está pronto para voar. Quer dizer, a NASA evidentemente bolou isso para saber quando podia lançar o seu produto ao espaço. Então, e ele vai se colocando, né, em medidas muito básicas, ou seja, a ideias, a conhecimento bem desenvolvido, como é que você aplica isso a um determinado problema, constrói um protótipo, testa o protótipo, e quando você chega ali pelos 5 e 6, você começa a fazer o que eles falam de testes relevantes, ou seja, algo que seja mais próximo àquela realidade. Tudo isso é incremental. E a universidade, de uma forma geral, ela tende a chegar pelo 5, pelo 6. E por que não vai adiante? Pois é. A primeira pergunta é se deve ou não deve. E a minha resposta pessoal é que às vezes sim, às vezes não. A gente acabou de ganhar um prêmio, certamente com um projeto colaborativo, 2 prêmios, me desculpe, na ANP, Agência Nacional de Petróleo, onde a gente foi até o final, onde são sistemas que estão sendo utilizados na exploração do pré-sal, offshore, e com muito sucesso, né? Mas nem sempre a gente chega lá e nem sempre deve chegar lá, até porque há barreiras. A gente falava há pouco sobre a questão comercial, quer dizer, existem segredos comerciais. E na universidade se quer que tudo seja aberto. Portanto, há um certo conflito eventual aqui, né? Então, a gente tenta entender melhor aonde a gente deve chegar e quantas vezes a gente vai chegar lá. Nem sempre,
mas o que a gente tem que deixar ali é alguma coisa pronta para alguém pegar, uma empresa, algum tipo de organização, pegar daquele começo e até o final. Num processo industrial, digamos assim, se uma coisa não dá certo, não deu certo, parou por aí, vamos tentar de novo. Mas na questão da educação é mais complicado, né, André? Se isso não dá certo... Você na educação não está num laboratório com... São pessoas ali, são crianças pessoas ali, que você não pode brincar, né? Então, por isso que tem a inovação educacional nos Estados Unidos, ela é entendida de uma maneira muito mais científica. Por exemplo, tem pesquisas que mostram o que certos professores fizeram que deu muito certo, que poderia ser replicado com os demais. Então, os pesquisadores vão lá, observam as aulas, sistematizam esses métodos inovadores que foram usados, tentam replicar isso nas demais escolas, primeiro como protótipo, depois como uma coisa mais ampla, até que daí se torna uma política educacional. Agora, você falou nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma tradição de ter mais práticos, né, no ensino. Você tem mais laboratórios, você faz mais do que você assiste aulas. Isso é uma coisa que falta no Brasil? Para esse caráter de inovação, de você aprender a mexer? Eu acredito que ainda falta, sim. Na teoria, a gente já evoluiu muito. Quando você lê desde Paulo Freire, da década de 80, a gente já vê que o aluno aqui tem que ser o centro do processo, que a educação bancária, de que o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno, tem que acabar. Mas quando você circula pelas escolas, você ainda vê muito professor falando e o aluno desmotivado, só ouvindo, só anotando, exatamente. Então tem que mudar esse eixo e deixar o aluno se posicionar mais e praticar mais. Perfeito. A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação. A nossa conversa é sobre inovação, com Andréia Ramal, da PUC do Rio de Janeiro, e o professor Fernando Rochinha, da COP. Mas antes vamos assistir a um trecho do documentário Quando Sinto Que Já Sei, uma produção brasileira realizada em 2014, com direção de Antônio Sagrado, Anderson Lima e Raul Pérez. Vamos dar uma olhada? Se a escola tem autonomia para isso, eu não tenho que seguir um modelo. O documentário mostra exemplos bem-sucedidos de escolas que adotaram modelos não tradicionais de ensino e apostaram em uma nova relação entre alunos e professores. O trecho escolhido foi o da escola Projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Nessa não há séries e os espaços de aprendizagem são livres. Pelo menos eu, quando estava nas outras escolas, me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não, aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro, ou até mesmo com um colega. Aí dá aquele arzinho de liberdade, você não fica se sentindo preso. Mas era muita lição, assim, a professora ela brigava muito e a gente ficava o dia inteiro em sala, o dia inteiro. Aí a gente queria que ele explicasse, né, mas não explicava. Aqui a gente pode pegar os livros e pode fazer a lição que a gente quiser. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala o que você precisa de ajuda. A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente, ele não vai, pensa um pouco. Aí você fala, Você pode estudar assim sozinha ou com alguém se você quiser. Aí, diferente das outras escolas que é obrigado a ficar dentro da sala e não pode sair só na hora do recreio. Aqui não. Ontem eu escolhi ficar na sala de aula porque aquilo lá era um trabalho meu e eu estava terminando ele. E ele estava bem silencioso e adequado para mim pensar melhor no que eu ia fazer.
Esse é um projeto bastante inovador, né, Andréia? Sim, ele quebra um pouco essa coisa tradicional das séries, unir as crianças por idades, que é uma coisa, de certa maneira, um pouco arbitrária também, e essa coisa de inovar no espaço, né? É interessante esse caso porque quando a gente pensa hoje em inovação na escola, muita gente fala tecnologias. Mas não é bem assim, as tecnologias podem até entrar para inovar, mas elas também podem ser usadas, às vezes, de uma maneira muito clássica. O professor simplesmente substitui as apresentações por uma apresentação feita no computador, ou os alunos fazem blogs e outras coisas, mas ainda seguindo relações com conhecimento extremamente tradicionais. Aqui você vê que não basta uma nova tecnologia para você estar inovando na educação. Não necessariamente. O que precisa é ter uma nova relação com o conhecimento, uma nova relação com esse espaço, como a gente viu que acontece na escola aqui. E sendo tentado em algumas escolas, de forma ainda muito experimental. Né? Vem sendo cada vez mais tentado porque a escola está começando a perceber que se ela não mudar, ela não vai sobreviver no modelo do mundo contemporâneo. A gente tem crianças hoje na sala de aula que são as crianças da geração Z, habituadas a clicar em aparelhos eletrônicos, a assistir vários canais de televisão ao mesmo tempo, controle remoto, lendo, fazendo conversando zapping. Com os amigos. Exatamente. Então, elas não aguentam mais essa sala de aula, que é uma única voz que fala, né, em um tempo contado, sem poder se movimentar, sem poder sair. Toda essa flexibilidade da internet, ela está provocando a sala de aula para que ela se repense. Você acha, Fernando, que na universidade também precisa de uma mudança, uma inovação na maneira de ensinar? Na maneira de ensinar, na maneira de estruturar os cursos. Eu acho que a gente precisa do mesmo tipo de diversidade. Óbvio, a gente está falando de faixas etárias diferentes, né? Correspondem a anseios diferentes e metodologias diferentes. Mas eu acho que, do ponto de vista central, é fundamental reconhecer que a pessoa tem que estar no centro desse processo. Me parece que da maneira com que a gente faz hoje não está. A gente tem uma série de métodos e alguém diz, agora eu quero inovar. Aí troca por outros, que são quase tão rígidos quanto esse. Tá? Então a gente tem sala de aula demais para os alunos. Né? Eu estou emitindo um juízo próprio, é evidente. Não, claro, é para isso que está aqui. Eu acho que a gente só pensa em quantas horas eles vão trabalhar, e que esse não é o referencial, o temporal não é o referencial, é pensando nos conteúdos, na ação, na articulação entre conhecimentos. O profissional moderno, ele, entre outros desafios, ele tem que saber dialogar, e não é o aspecto social do diálogo, é o aspecto técnico do diálogo com profissionais de áreas totalmente diferentes. Né? Então, o engenheiro fala com o médico e assim por diante, e a questão central é como. Né? A gente tende a pensar, bom, fácil, eu invento uma outra disciplina onde aquela pessoa aprende mais um pouco. Óbvio, a capacidade de aprender é limitada, não dá, o interesse é limitado. Então, a gente tem que ter maneiras de que essas pessoas consigam dialogar, uma base técnica, evidente, de conteúdo, mas sem que seja em sobrecarga em termos de carga horária. Você é um engenheiro, você precisa dialogar com a área médica, mas você não precisa necessariamente entrar numa sala de aula e aprender medicina. Não, né? mas você tem que aprender como fazer isso. Como fazer isso. O que é difícil, porque se a gente pensar, não há respostas para isso. Né? Como é que a gente vai fazer isso? O que eu tenho que ensinar mais? Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a gente tem que encontrar fórmulas de articulação, de colaboração, onde esses futuros profissionais vão aprendendo esse tipo de coisa, vão aprendendo a aprender, são capazes de ler alguma coisa, entender mais a fundo, formar uma consciência crítica sobre aquilo e aí sim passar a dialogar. Então, acho que a gente na universidade também está muito atrasado. Né? A gente acha que não, porque um aporte de inúmeras tecnologias, você fala à distância, você tem supercomputadores à disposição, tem laboratórios, mas se você pensar, as cabeças são as mesmas, não mudam. Elas simplesmente se transformam nas formas, nas cascas, mas não no interior. Eu acho que a gente precisa repensar isso também. E agora, isso é só no Brasil ou no mundo como um todo? Eu diria que alguns lugares são mais inovadores do que nós, né? Mas você vai ver sempre muita diversidade. Então, se você vai pensar nos Estados Unidos, você vai ter universidades super avançadas nesse sentido, a Caltech, né? onde a estruturação é também diferente, e você vai ver universidades bastante mais tradicionais. Mas todo mundo está se questionando, eu tenho certeza disso. Isso é uma coisa mundial. Agora, ele falou em diálogos tecnológicos, né? Em saber ter um diálogo tecnológico. Agora, saber ter um diálogo social também é uma coisa que está... uma necessidade de se ensinar melhor. Você viu que nessa inteligências escola emocionais. Apareceu rapidinho aí no texto do vídeo, mas dizia que era uma escola aberta ao diálogo com a comunidade. Acho que isso é muito interessante. Tem alguns processos que estão acontecendo na escola hoje. Um deles é a inclusão das crianças com necessidades especiais, por exemplo.
tudo isso meio que força a tradição a dialogar com o diferente. A se adaptar, né? A se adaptar, e é aí que as pessoas aprendem, exatamente quando você vê o pensamento alternativo, aquele que é diferente de você e consegue construir conhecimento junto com ele. Agora, para mim, inovação é uma questão de criação de cultura. Essa cultura ainda precisa ser criada no caso da escola. Você tem, às vezes, algumas experiências isoladas de inovação. É um professor mais criativo, é um diretor que resolveu aceitar a ideia de um pai, que fez algo diferente, uma atividade extra. Mas, no geral, falta uma cultura, às vezes até criar um projeto de pesquisa dentro da escola para se repensar como é que nós vamos fazer com que a nossa escola seja inovadora e que essa inovação gere um bom desempenho, um bom resultado. Isso tem que ter um grupo de estudo pesquisando, fazendo ensaios, sistematizando e disseminando essa informação. O que você acha necessário ensinar para os profissionais do futuro, os profissionais que vão chegar lá com essa necessidade de inovação? Uma das coisas é aprender a aprender continuamente. Como ele falou também na faculdade. Eu estava mencionando que as nossas crianças hoje, elas provavelmente terão profissões daqui a 20 anos que ainda não existem. Então, é muito possível que a própria profissão se transforme ao longo dos anos. Isso é natural com a quantidade de conhecimento que é produzida hoje, que circula rapidamente. Quem é que quer fazer uma cirurgia, por exemplo, com um médico que não faz um curso há mais de 10 anos? Ninguém, impossível isso. E aí as crianças precisam ser formadas a buscar conhecimento, a encontrar onde pesquisar, a selecionar a informação que realmente é relevante e a fazer um grande hipertexto com tudo isso, acrescentando as linhas pessoais nesse mega texto que vai sendo criado. Agora, Fernando, você acha que o brasileiro ele tem uma capacidade de inovação boa? Porque a gente tem aquela coisa de se adaptar, de dar um jeito. Isso é bom ou é ruim quando se fala em inovação? Eu não vou dizer nem que seja bom ou ruim. Eu acho que é uma característica própria que vai sempre impregnar a sua ação. Mas eu acho que isso, a gente superestima essas coisas. A gente vai dar um jeitinho. Isso não é inovar. Tá? A gente não pode, embora a gente esteja falando de diversidade aqui, com bastante intensidade, também a gente não pode abrir mão que há questões fundamentais. É preciso conhecer, né? Ciência forte, tecnologia forte, e a partir daí criar. Mas a gente não deve pensar, não, tudo é alguma coisa como dar um jeitinho, como a gente está... Uma visão caricata, acho exagerada e caricata. Eu acho que o que a gente precisa, e eu acho que o que vai fazer a gente diferenciar não é isso. É realmente reestruturar a formação do indivíduo. Essa que é importante. É aí que a gente está perdendo essa grande corrida. A gente acha que pode alcançar em qualquer momento. Não é verdade, né? A gente precisa de gente bem formada, de uma maneira diferente, né, com mais alternativas, mas a gente não pode abrir mão da qualidade, né? Certamente com características próprias, culturais próprias, é óbvio, a gente deve respeitá-las, mas não superestimá-las. Entendi. E você falou que na COP vocês trabalham muito com o governo também, né? Eu diria com a sociedade como um todo, né? Alguns gostam de sociedade produtiva, eu não gosto desse nome porque a gente também produz, né? Mas com vários segmentos. A gente tem uma série de estímulos, né, legais ou paralegais para colaborar com grandes empresas. É o caso da área de petróleo. Bom, essa é a vocação do Rio de Janeiro, então a gente está inserido nisso. Então existe um aparato legal que compulsoriamente faz com que as operadoras que atuam no Brasil, Petrobras certamente é o carro-chefe, tenham que investir em pesquisa e desenvolvimento, com as universidades ou com estudos de pesquisa. E nessa hora se cria uma parceria extremamente interessante, né? Porque você vai resolver problemas de altíssimos desafios, você vai criar produtos, você vai criar tecnologias. E nesse meio do caminho estão os nossos alunos, estão os nossos professores, são nossos técnicos, estão nossos alunos envolvidos. Então, muitos deles desenvolvem teses que são partes integrantes de um projeto muito maior. Eu dizia há pouco, ganhamos um prêmio recentemente. O que era? Desenvolver uma boia, parece uma ideia simplória, mas não é. Uma boia que permite que o fundo do mar, onde a gente vai explorar coisas, né, onde vai extrair petróleo, que está lá 2.000, 3.000 metros, e a plataforma, né, tenham uma fase intermediária de conexão. Isso cria um impacto muito grande. Então, ali teve várias teses, eu não me lembro o número agora, vários artigos científicos, mas muitos alunos que foram a campo, que discutiram com os profissionais da Petrobras, que propuseram coisas, que isso é uma coisa importante, né? Em algum momento você está exposto a ter que ter uma opinião, a ter que ter uma nova ideia. E isso faz parte da dinâmica própria de um projeto como esse. Então, isso nos ajuda bastante, eu acho, na formação e, certamente,
tudo isso é associado, articulado, também em gerar novas ideias, novas tecnologias, novos produtos. Acho que isso, trazendo um pouco para o mundo da escola, né, tem a ver também com formar esse espírito investigativo nas crianças. Porque às vezes o conhecimento é entregue muito pronto para elas, né? Então esse ensinar a pensar, agora que há alguns anos já entrou filosofia para o currículo do ensino médio, é um ganho. É um avanço sentido. isso. Ensinar a refletir, a questionar o que parece natural, mas na verdade não é tão natural assim, como é que se explica, como é que funciona. E aí você vai formando pequenos cientistas, né, cabeças mais dispostas a questionar e encontrar soluções novas para os problemas. Cientistas não só tecnológicos, mas cientistas em todas as áreas, de forma geral. Exatamente. Andréia, Fernando, foi um enorme prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Também, adorei. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Muito obrigada. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!